Já pensou como cientistas de áreas completamente diferentes, como um biólogo e um físico, conseguem conversar e colaborar? E se eu te disser que a resposta está numa ideia filosófica do início do século XX? Hoje, vamos explorar o projeto audacioso do neopositivismo, a unificação da ciência, através de uma linguagem comum. Fique comigo para descobrir como essa ideia moldou a ciência que conhecemos hoje. A grande ambição do neopositivismo era criar uma espécie de superlinguagem científica. A ideia, defendida por pensadores como Otto Neurath, não era simplificar tudo ou dizer que todas as ciências são a mesma coisa. Pelo contrário, a meta era criar um sistema de tradução confiável. Imagine que cada disciplina científica é um país com seu próprio idioma. A unificação seria o tradutor universal, permitindo que conceitos de um país fossem entendidos em outro, sem perder o rigor. Neurath usou uma metáfora incrível para descrever o conhecimento científico. Um barco que precisa ser consertado em alto mar. Não podemos simplesmente voltar ao porto e construir tudo do zero. Temos que consertar peça por peça enquanto navegamos. Isso significa que o conhecimento está sempre sendo revisado, melhorado, mas sem a necessidade de uma reconstrução total. Nesse cenário, a filosofia atua como uma engenheira, garantindo que as conexões entre as diferentes partes do barco sejam fortes, eliminando peças redundantes e evitando confusão. Mas como seria essa linguagem ideal? Ela precisaria ser, acima do tudo, clara e precisa, compatível com a lógica formal e sempre conectada a medições que pudessem ser repetidas por qualquer um. As regras dessa linguagem não seriam arbitrárias. Seriam escolhas racionais, buscando sempre a maior eficiência para explicar o mundo e o maior controle empírico. Foi aí que Rudolf Carnap introduziu a ideia de quadros linguísticos. Pense nisso como escolher as regras de um jogo antes de começar a jogar. Dentro desse quadro, você define o que existe e como pode falar sobre isso. As perguntas feitas dentro do quadro são sobre a aplicação dessas regras, mas também podemos fazer perguntas externas, avaliando se o quadro em si é útil, simples e bom para fazer previsões. Essa distinção entre questões internas e externas foi genial para evitar debates filosóficos intermináveis e focar no que realmente importa para o avanço da ciência: a utilidade. A formalização, ou seja, usar a lógica e a matemática, ajuda a deixar tudo mais transparente. Fica claro quais são os compromissos de cada teoria e o que se pode concluir a partir dela. Na prática, vemos esse ideal em ação todos os dias, quando usamos unidades de medida padronizadas como o metro ou o quilograma, ou quando biólogos usam uma taxonomia unificada para classificar espécies. Estamos vivendo o sonho neopositivista de interoperabilidade cognitiva. A estatística é talvez o melhor exemplo moderno. Ela funciona como uma língua franca, uma linguagem universal que permite a pesquisadores de diferentes áreas analisarem dados e comunicarem seus resultados de forma compreensível para todos. Isso demonstra a convergência metodológica que o neopositivismo tanto buscou. Claro, isso não significa que a linguagem do dia a dia, a linguagem natural, seja inútil. Pelo contrário, ela tem um papel fundamental na intuição e na criação de novas ideias. Algo que a rigidez da linguagem formal nem sempre permite. A relação entre o formal e o informal é de complementaridade. Usamos a linguagem formal para garantir a precisão, mas a criatividade, muitas vezes, nasce da flexibilidade da linguagem comum. A unificação, portanto, não busca eliminar a diversidade de modelos e teorias, mas sim criar interfaces para que eles possam conversar e ser comparados. É como ter vários aplicativos diferentes no celular, mas todos conseguem se conectar à mesma rede de internet. A noção de níveis de organização também é crucial. Ela nos ajuda a não cometer erros, como tentar explicar um fenômeno social complexo usando apenas a física de partículas. Cada nível, do micro ao macro, tem sua própria descrição adequada. No ensino, essa clareza é uma bênção. Glossários padronizados e terminologia consistente diminuem a dificuldade de aprender e permitem que estudantes transitem entre diferentes campos do saber com mais facilidade. Em políticas públicas, a mesma clareza conceitual e métrica fortalece a transparência e permite uma avaliação de resultados baseada em evidências sólidas, não em opiniões. Mas e a crítica de que essa unificação poderia silenciar vozes e abordagens diferentes? Os neopositivistas responderiam com a ideia de plataformas abertas. A compatibilidade não exige que todos pensem igual, mas que todos usem ferramentas que permitam o reuso e a comparação. Pense nas práticas de dados abertos e metadados que vemos hoje na internet. Elas maximizam o compartilhamento de informação sem forçar um único método ou uma única teoria sobre todos. Instrumentos digitais contemporâneos, como as ontologias formais
e os dicionários técnicos são a materialização desse projeto em escala global. A busca por interoperabilidade semântica na computação reflete a mesma procura por clareza e tradução controlada que motivou os filósofos há 100 anos. A história da ciência confirma. Os grandes saltos aconteceram quando comunidades científicas conseguiram compartilhar medições, modelos e resultados de forma transparente. A linguagem, aqui, funciona como uma tecnologia cognitiva, o software que permite que esse compartilhamento seja robusto e global. O controle de qualidade dos conceitos tem um impacto direto na confiança que podemos ter nas conclusões científicas e ajuda a reduzir vieses. Nesse sentido, o neopositivismo nos ensinou algo fundamental. A comunicação científica não é um extra, um mero enfeite retórico. Ela é parte da própria metodologia científica. Práticas como a revisão por pares e a documentação detalhada dos métodos nasceram dessa exigência de tornar tudo explícito, testável e reprodutível. Mesmo quando duas teorias estão competindo, ter um vocabulário comum facilita a comparação e acelera a escolha da melhor explicação. A lógica de modelos nos dá as ferramentas para mapear as equivalências e as diferenças entre teorias. Assim, o avanço científico passa a depender não só de novos resultados, mas também de padrões que permitam a interoperabilidade do conhecimento. A insistência em medições padronizadas, por exemplo, tornou os relatos empíricos menos opacos e fortaleceu a criação de bancos de dados cumulativos, que são a base de muitas descobertas hoje. A linguagem, portanto, não é um ornamento, ela é a arquitetura invisível que sustenta a ponte entre a hipótese, o dado e a decisão. É por isso que a alfabetização em lógica e estatística é tão crucial. Ela articula precisão, inferência e comunicação. O objetivo final é um ecossistema científico onde a tradução entre diferentes áreas seja previsível, auditável e tecnicamente sólida. Esse ecossistema não elimina a criatividade. Pelo contrário, ele oferece a infraestrutura para que a criatividade floresça, sob controles de qualidade que são compartilhados por toda a comunidade. A lição prática é direta e poderosa. Defina seus termos, meça com precisão, documente seus passos e compartilhe tudo usando vocabulários e formatos que permitam a outros replicar seu trabalho. Ao transformar essa disciplina em um ideal metodológico, o neopositivismo expandiu enormemente nossa capacidade de cooperar e acelerou o ritmo com que o conhecimento se acumula. Claro, existem críticas. Sabemos hoje que o significado de uma teoria não se resume apenas à sua verificação empírica, mas ao mesmo tempo, todos concordam que a verificação é uma parte indispensável da comunicação científica responsável. Uma visão mais madura enxerga a unificação não como uma camisa de força, mas como um horizonte, um objetivo que nos guia. Em resumo, a linguagem é a infraestrutura operacional da ciência, e a engenharia cuidadosa dessa infraestrutura é um legado vivo e extremamente relevante do projeto neopositivista. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa ideia fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima